Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Mente Sã Podcast. Eu sou a Carol Paiva. Não se esquece de se inscrever no canal do YouTube, que é esse aqui, tá? Deixa aí o like. Mas, né, vamos primeiro para a entrevista, para depois vocês se inscreverem. O assunto hoje é com o Carlos Augusto. Vai falar sobre... Rejeição. Feridas emocionais, né? Muito boa noite, meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Master Coach e hipnoterapeuta clínico e aprendi a gostar e amar para trabalhar com saúde emocional. Então, o meu nicho de mercado hoje é cuidar da saúde emocional. É aquilo que nós falamos, né? Cuidar da alma. Porque a primeira coisa que o sinal fica vermelho é quando a alma começa a gritar para o corpo dizendo que está tudo mal, está indo de ladeira abaixo. Então a gente precisa voltar para dentro de si e enxergar aquilo que está nos afetando, aquilo que está nos paralisando. Então, resumindo, né? Olhar para o nosso interior, né, Carlos? Para poder curar aquela doença que está se manifestando fisicamente. Perfeito, porque quando uma doença ela chega até nós, olha só, a doença ela é autoadquirida, então ela vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, geralmente, eu sou afetado por algo que alguém fala, alguém anuncia, ou há um grito, há uma discussão, há uma raiva, e tudo isso vai se acumulando, lembrando sempre que o nosso corpo é como uma esponja, ele vai absorvendo de forma silenciosa, né? E essa absorção vai, no decorrer da nossa jornada na vida, lá na frente, nos alcançar com alguma doença. Então, a alma vai alertar, vai gritar: ei, paralisa, para tudo e vai cuidar do teu corpo, porque o teu corpo não aguenta mais de tanta dores, de tantas questões emocionais que não mal resolvidas. Ótimo, perfeito. Então vamos lá, né, Carlos? Vamos. Feridas emocionais. No final, aí você deixa seu Instagram, a gente deixa aqui embaixo nas descrições, certo? Então vamos começar aqui. O que são as feridas emocionais? Olha, basicamente são 5 feridas emocionais que afetam o nosso corpo. Uma delas é a rejeição, nós temos o abandono, nós temos a injustiça, nós temos a humilhação e, por último, a traição. Todas essas feridas emocionais, elas vão formatar o nosso caráter, a nossa personalidade. Vejamos, uma pessoa que sofre de rejeição, ela começa desde a gravidez, desde a fase útero-uterina. Nenhuma dessas feridas, ela vem depois do nascimento, não. Toda ela ocorre na parte da fase útero-uterina. Carlos, você poderia me dizer assim, a rejeição, o que quer dizer com isso? Vamos lá. Uma esposa engravida e, de repente, o marido ou o namorado, que hoje é o sucesso, o nome, né? Namorado, não aceita a gravidez, né? Porque era bom não estar grávida. Aí, o que acontece? Há uma situação aí principal. Digamos que foi uma noite de forró, foi uma noite de lambada, foi uma noite de um fortal, um carnaval. Você brincou demais e esqueceu de se proteger. É uma característica da neurociência informar que a partir do 16º dia já se tem o aparelho digestivo, o aparelho respiratório, circulatório e o sistema nervoso. Vejamos, isso quer dizer que todos nós, seres humanos, somos emocionais. Não existe razão ou racionalização. Nós somos emocionais. É claro que a programação dos nossos pais foram desvirtuando, foram colocando vírus. O que nós chamamos de vírus? Programações de crenças limitantes, de crenças que não fazem nós evoluirmos na vida. Por exemplo, em uma dessas crenças, é justamente essa que vai se percebendo no dia a dia, a rejeição. O pai é um alcoólatra, a mãe é dependente química, a mãe não aceita, a gravidez, ela tenta abortar, ela tenta fazer de diversas coisas, provocar
o bebê que já está ali instalado, já está ali seguro, né, nessa fase. Então, ela vai passando por tribulações. Perceba que o marido está sempre buscando não estar presente. E o sentimento é de como se ele não quisesse, ele não amasse. Então, ele não comunga de maneira alguma desta criação. Para ele, não faz sentido, porque... Só um minutinho. Então, ele rejeitou aquele bebê que está em formação, né? Então, ele não está aceitando aquele ser que está se formando ali no útero, né? Ele está rejeitando já desde o início. Desde o início, a gente vai perceber que a mãe ela começa a ter um desafio. Qual o desafio? Poxa, eu estou desempregada. Olha a primeira rejeição. Né? Um exemplo. Eu estou desempregada. Como é que eu vou criar essa criança? Minha mãe não aceita. Pronto, aí piorou. Eu não tenho casa, eu não moro em nenhum apartamento. Eu dependo dos meus pais. E agora? Então, o que é que vejamos? Na própria, a gente chama do cano, né, da medicina, não existe vômito por causa, ou ânsia de vômito voltada para a gravidez. Quando a mulher começa a querer vomitar, existem 3 coisas nesse vômito. Primeiro, é expelir o esperma do homem, né, porque ela está grávida, a vontade e o desejo dela é de botar para fora. O segundo desejo do vômito é de querer botar a criança para fora. E o terceiro é de expulsar o homem da presença dela. Então, o que está acontecendo hoje? Na nossa criação, a gente está vendo hoje no Brasil, em todas as capitais, um número exacerbado de mães solteiras. Parece que é uma filosofia de vida. E olha como isso é muito permissivo e isso é danoso, porque nós vamos observar um número grandioso de meninos de ruas, dependentes, pedintes, né? E a gente olha para isso tudo, a gente não percebe. A rejeição, ela causa muitos maiores danos, porque todo rejeitado, ele se sente um nada. A expressão dele, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E quando a gente vai aprofundando mais no conteúdo, no estudo, nós vamos perceber que o rejeitado, ele procura ser uma pessoa praticamente no meio dos amigos, uma pessoa invisível. É ele passar desapercebido. Todo rejeitado, ele está buscando, ele tem crise de identidade, ele está buscando se encaixar no mundo. E como ele não se encaixa, psicologicamente, ele acha que não serve para nada, ele não serve para esse mundo. Porque quando ela está no ambiente de trabalho, aí o chefe diz assim para ela, olha, esse serviço que tu está fazendo não presta para nada. Não ficou bom, ficou péssimo. Aí ele... Reforça a rejeição. Reforça a rejeição. Eu sabia que o meu chefe não ia gostar. Eu sabia. Ele não gosta de mim. Ele não me aceita. Eu não sirvo para nada. Então vai remoendo o tempo todo e nós vamos perceber uma pessoa que não é merecedora, uma pessoa que tem crise de identidade, uma pessoa que não tem segurança, uma pessoa que tem instabilidade emocional constante. Então, a tendência de uma pessoa rejeitada, ela vai para esse caminho da depressão. Porque ela começa a ficar ansioso. Porque tudo que eu vou fazer, eu preciso de aprovação. E se alguém diz algo ao contrário, eu estou perdido. Eu já enlouqueço, eu já me irrito, eu já fico com raiva. E a gente vai olhando, vai caminhando na estrada da vida, a gente percebe, parece que os meus amigos não me aceitam. Sempre eu estou ali de lado, sempre eu estou ali. Então, quando a gente vai olhar para tudo isso, todo rejeitado, para ele ser aceito, ele se torna um perfeccionista. E todo perfeccionista, ele busca a perfeição. E o perfeito é só Deus. Quer queira ou não, é Deus, né? Isso independe. Então, ele busca o perfeccionismo. Porque eu preciso mostrar para as pessoas que estão ao meu redor que eu sou muito bom. Ai daquele que diz que não está bom, não está legal o meu trabalho, ou aquilo que eu faço não é bom, não é agradável. Mas a gente busca essa aprovação, né? Está sempre buscando uma aprovação.
E quando eu faço caras e bocas para ele, em direção a ele, ele sempre acha que eu estou rejeitando, ou A, ou B, ou C está rejeitando ele. Então, ele está sempre com essa antena ligada do negativo, que eu não sirvo, que eu não sou bom, que eu não presto, que isso não é legal, não ficou bom. Então, para ele se sentir útil, para ele se sentir num grupo, ele precisa ser o melhor, dar o melhor de si, para ninguém fale nada ao contrário. E a gente vai adentrando, porque é muito parecido quando a gente vai falar de abandono, o sentimento de abandono. E o sentimento de abandono já é uma pessoa que está literalmente... Só um instantinho. Tu já falou sobre rejeição, né? A causa vem lá da infância, ou foi rejeitado pela mãe, ou foi rejeitado pelo pai, ou pela avó, sim, né? No momento lá da gestação, aí você já falou, beleza. Aí agora tu vai entrar no abandono. Perfeito. Pode ir? Depois a gente fala né? das outras certo. Das outras feridas. Então vai lá, o abandono. O que acontece com o sentimento de abandono? Como é que causa essa ferida? Um dos exemplos maiores que eu cito muito é aquele quando a criança está diante dos pais, os pais chegam à noite, aí a criança chega com um caderninho ou com uma prova para mostrar para os pais: olha, pai, o meu caderno. E o pai: eu não posso falar com você agora, eu não posso olhar para isso agora. Aí a mãe está na cozinha, ele corre lá para a mãe e a mãe diz a mesma coisa. O sentimento ele vai começando a se sentir uma vítima. E é tão inconsciente esse sentimento, essas feridas, que elas vão se acumulando inconscientemente, e quando chega na fase adulta, ela é explorada, ela aflora e sai para mostrar quem sou eu verdadeiramente. Então, um sentimento de abandono é uma pessoa que se torna vítima. Ela se torna codependente das outras pessoas. Como assim? Ela se sente culpada? Ela se sente culpada porque... exemplo, os pais brigam, ela se sente culpada? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Parece que eles não me amam. Então, o sentimento diz assim: se eu estou aqui, se eles estão brigando, é por minha causa. Uma das coisas que é bem notório na criança, você leva ela para a escola, primeiro dia de escola. Ela faz aquele berro, algumas fazem o berro, né? E alguns, hoje já os pais já estão treinados e estão treinando as suas crianças bem antes, que quando ela chega na escola, ela dá as costas para os pais e vão embora. Mas tem algumas que quando entra no portão, que o pai vai embora, ou a mãe, faz um escândalo tremendo. Sabe o que vai acontecer com ela? O sentimento que ela vai ter, ela diz assim: minha mãe ou o meu pai não me ama, me abandonaram. Ou então ela adoece, ela fica sozinha no hospital e o pai não vai para visitar, não pode ficar porque tem trabalho, a mãe da mesma forma. Quando a gente vai entendendo tudo isso, a pessoa sempre está se sentindo vítima de qualquer situação. E essa situação, ela se torna codependente das outras. Ela precisa agradar os outros para se sentir uníssima, para ela se sentir uma pessoa legal, uma pessoa agradável. Ela busca esse sentimento de dizer assim: se eu fizer algo por ele, ele vai me aceitar, ele não vai me abandonar. Então, quando a gente olha hoje na fase adulta, nós vamos perceber mulheres e homens codependentes. E essa codependência... Codependentes emocionais, né? Codependentes emocionais. É como se dissesse assim: Carol, hoje eu preciso da tua ajuda. Aí a Carol está no consultório, está atendendo as pessoas. Aí você diz assim: mas Carol, o que é que tu quer comigo agora, essa hora? Não, eu preciso de você agora, me ajuda, por favor. Aí eu faço aquela cara de choro, a voz de bebê, a voz de criança. E você começa a se comover, e você vai até mim. Aí você me pergunta: o que é que você quer que eu faça? Não, eu queria que você fosse comigo no shopping. Aí você vai comigo no shopping. Chega lá, eu quero uma opinião sua para comprar uma roupa ou um sapato, seja o que for. E de repente, aí você aponta e diz assim: eu acho que isso aqui fica muito legal para você. Isso não quer dizer, no meu inconsciente, que eu vou comprar
aquilo que você está me apontando. Porque eu queria, é como se tivesse uma sede. Aí nós chamamos isso de vampiro. Ele suga a tua energia a tal ponto dele colocar tudo para fora, despejar todas as coisas ruins. Você sai praticamente amassada, igual um maracujá, toda moída. E ele sai todo inteiro, ou ela sai toda inteirinha do local, rindo à toa, feliz da vida, não comprou a roupa que você indicou, disse, mas quando vai depois, sozinha, compra uma outra roupa que não tem nada a ver com aquilo que ela estava te pedindo opinião. Percebe que o sentimento de abandono é eu estar sempre olhando para o lado para ver se eu estou fazendo a coisa certa e se a pessoa está aceitando aquilo de mim. Então, a rejeição ela é muito parecida com o abandono. O abandono é quando o meu pai sai de casa e não dá nem diz para onde vai, se vai voltar ou se nunca mais vai voltar. Quando os pais se separam e a criança é pequenininha. Aí a gente entra aqui num tripé, porque todas essas feridas emocionais, elas se juntam numa só e uma vai ficar mais preponderante. Imagina só, você se sente abandonada, o pai saiu de casa e ao mesmo tempo se sente traída, porque o teu pai está com outra, ou o teu pai está com, ou a tua mãe está com outro. Qual é a situação aqui da traição? É quando você olha para você, puxa, eu me senti traída. Eu acreditava muito no meu pai, eu confiava muito no meu pai. Ele não podia ter feito isso comigo, nem com a minha mãe. E o sentimento que vai ficando, a gente pensa que a traição é só na fase adulta que acontece. Eu já estou juntando aqui puxando a traição, porque a traição ela é assim. Olha só como é que é tão engraçado e ao mesmo tempo inconsciente que a gente vai observando. A traição ela acontece numa família grande. Como? Uau! O primeiro filho é tratado como rei. Está lá no pedestal, está todo na cadeira lá do rei. Vem um segundo. Olha como é inconsciente a ferida. Aí ele perde o trono para o segundo, porque é bebê. Então, toda aquela atenção, todo aquele presente, tudo que ele tinha, todos os mimos, acabou. Agora é para quem? Para o segundo. A atenção é toda para o segundo. E o que vai acontecer com você? Você simplesmente vai sentir abandono, você vai se sentir traída, e o sentimento que fica é que o seu pai não te ama, nem a sua mãe. Te abandonaram. Você ficou ali, lá no cantinho. Mas isso acontece sempre, quando a pessoa tem um filho, e tem um segundo, e tem um terceiro. Um vai sentindo abandonado de acordo. Vai sentindo inconscientemente. Porque quando é na fase adulta, ele se reverbera, não tem como. Fica plausível a situação. Porque você começa a ter falta uma crença de não merecimento. De que você não pode realizar as coisas. Por exemplo, eu sou a terceira. Sim. E eu tenho 2 irmãos mais velhos. O que foi que eu senti? O segundo. Como é que ficou o segundo? Desculpa. O segundo ficou provavelmente fora do trono, porque ele era o filho querido da vovó, do vovô, dos tios. Aí veio quem? A menina. Assumiu o lugar, o trono. É sempre assim. Mas o preferido da minha mãe é o do meio, viu? Não. Mas... E o do meu pai é o mais velho. Eu acho que eu estou totalmente abandonada. Mas olha só. Como é que você se comporta no teu dia a dia, na tua vida? Como? Porque, sim. Você é codependente de algumas coisas. Tu só falou, são 5, né, gente? O Carlos só falou da rejeição, abandono e traição. Porque ela vem junto. Ainda faltam 2, né? Isso. Nós vamos falar da humilhação. Injustiça e humilhação. Não, eu acho que eu
na vida adulta, né? Eu acho que eu acho que eu quero muito fazer tudo perfeito para talvez não desagradar o outro, é a rejeição, né? É a rejeição. Ixi, então eu fui rejeitada. Tu tá trabalhando? Não! Perceba que a rejeição, ela é um sentimento que ela fica no nosso inconsciente, porque na psicologia o pessoal chama de subconsciente ou inconsciente, ele fica ali armazenado. Mas isso não é uma rejeição de irritabilidade. Você reconhece isso porque você quer a coisa tudo perfeita. Mas quando você para perceber que a perfeição não é você, é você dar o melhor de si. Se é 10, é 10, não é 11. E você sabe que quando você chega ao grau máximo da excelência, poxa, eu fiz um trabalho excelente, por que eu vou agora me martirizar? Né? A rejeição geralmente, a pessoa quando ela é perfeccionista, ela tem um sentimento de não ter valor. É como se fosse sem valor. Eu não sirvo para nada, eu não sou um nada. Mas olha só, a rejeição ou o sentimento de abandono, geralmente a gente sente nos relacionamentos que a gente tem na vida. É no ambiente de trabalho, parece que as pessoas não valorizam, as pessoas não dão valor, ou você mesmo fica recluso do compartilhamento, da questão relacional, social. Então a gente olha para tudo isso e vai perceber que são sentimentos que são tão armazenados, tão arquivados. E todas essas memórias, olha só, todas essas memórias, elas ficam arquivadas no nosso corpo. Né? Não só no subconsciente. Não só. Porque quando eu sinto verdadeiramente, vamos lá, um abandono, eu sinto dor no peito. Eu sinto falta de ar. A tal ponto de eu sentir dores e essas dores não serem nada. Então, quando eu olho para tudo isso, Carol, eu vejo que a traição, de acordo com como eu vi do meu pai, provavelmente eu vou repetir. Eu vou estar o tempo todo inseguro. É inseguro no meu trabalho, é inseguro naquilo que eu vou fazer, é inseguro no meu relacionamento conjugal, é inseguro no meu relacionamento com o namorado. Então, a gente percebe essa insegurança e quando eu já sei de onde é que veio. A causa está lá, a causa raiz, que nós chamamos de a raiz que ocasionou esse sentimento, você consegue virar a chave. Porque quando você descobre por que eu tenho esse sentimento hoje e dói no meu corpo quando eu me lembro, porque nada, nenhuma memória, as memórias elas são arquivadas no nosso corpo. Então toda memória, boa ou ruim, ou positiva ou negativa, se alojam na carne, não tem? Nas células. Porque é assim, olha lá, Deepak Chopra diz assim, que nós temos mais de 300 milhões de bactérias, de neurônios, neuropeptídeos, que estão ali só bisbilhotando aquilo que tu está pensando. Se tu está pensando coisa boa, opa, está ampliando o leque de coisa boa. Se está pensando coisa ruim, os neurônios começam a vir, a aflorar cada vez mais. Por que se forma um câncer? Por que se forma um tumor benigno ou maligno? Porque eu enraizo um ódio, uma raiva, por anos e anos, e quando chega numa fase adulta que você diz assim, agora que eu estou na melhor fase da minha vida, vai me acontecer isso. O que é que tu fez lá atrás? A doença, quando ela vem, é para a gente fazer uma pergunta. O que é que essa doença está querendo me dizer? O que é que ela está querendo me apontar? Então, a gente vai olhar. Se Augusto Cury fala e outros psiquiatras falam que 98% são doenças psicossomáticas, e 2% a gente divide aí 1% congênita e outra hereditária, então isso quer dizer que eu absolvo tudo aquilo que vem de fora. O que mais nos contamina é o medo, tá? O medo, ele nos leva a ansiedade em alto grau, a gerar traumas, fobias e até depressão. Porque eu começo a me aprofundar
eu começo a criar monstros imaginários, né, melhores do que o Walt Disney, e vou me matando aos poucos, né? Mas vamos lá. Oh, só uma coisinha, desculpa aí. Ainda falta tu falar da humilhação e injustiça, mas antes tu falou em doença psicossomática. Explica só o que é psicossomática. Ó, a psique, cabeça, soma, a alma, né? Já está dizendo, o corpo, tá? Todas as memórias, elas são seletivas, elas se fixam no corpo. Nada geram marcas no corpo. Como assim, Carlos? Se você se contaminar com a raiva, ódio de uma pessoa, e você não perdoa, e você não solta isso, você vai estar carregando um morto nas suas costas. Porque essa pessoa, provavelmente, ela nem sabe que você tem raiva dela, que você tem ódio dela, e ela está vivendo, e você está morrendo. Porque cada raiva que você tem, a neuroquímica ela vai explicar que é como uma explosão. Se me paralisa, por que a raiva me paralisa? Porque quando eu tenho raiva, eu contraio todos os músculos. E o meu corpo fica queimando numa queimação por dentro que eu não percebo. Então, assim, quando a gente vai fazer uma ressonância magnética, a gente percebe o corpo todo queimado, vermelho, vermelho, vermelho. Já tem hoje aparelho para fazer essa medição. Né? A gente pensa assim, qual é o grau da tristeza, da alegria, do amor, da paz. Vê uma constância em energia em hertz, né? Se contabiliza em hertz. E a gente vai perceber tudo isso. E quando a gente fala sobre essa doença psicossomática, as pessoas não entendem. Acham que é brincadeira. Por que você vai ao médico, o médico não fala da causa? Tu acha que tu vai me dar trabalho, Carol? Tu tá com dor de cabeça? Toma remédio. Remediar. Você nunca vai ficar boa. Você precisa saber da causa. Toda causa tem solução. Ela, além de ser emocional, ela tem solução. E isso é bíblico. Se Deus te deu o poder, te deu autoridade, né? Vamos falar uma coisa mais espiritual. Te deu poder, te deu autoridade de criar e de descriar. Então, se você está criando a coisa errada, então você tem o poder de desfazer. Por isso que Deepak Chopra, eu gosto de Deepak Chopra, porque ele vai dizer assim, tu quer saber como é que vai ser o teu dia hoje? Olha como é que tu foi dormir. Se você foi dormir bem, um dia extraordinário, maravilhoso. Deixa eu só te falar, então assim, para resumir, trazendo um exemplo bem simples. Por exemplo, a pessoa tem medo. Ela tem medo é um medo que pode virar ansiedade, vamos supor, né? Um medo que pode virar ansiedade. Aí, para ela curar essa ansiedade, ela tem que ir buscar lá no interior dela, ela tem que buscar no interior dela o que é que está causando aquele medo, que está virando ansiedade. Olha como é que foi a tua gestação. Se foi agitada, você é uma menina agitada. A gente diz assim, você é serelepe, você é ligeirinha. Você está o tempo todo ligada no 120. A tua velocidade é 120, enquanto os outros estão correndo a 40. E você não aguenta, porque você está o tempo todo pensando lá na frente, no futuro. E o futuro não é agora. Você precisa estar no presente. Você precisa estar no presente. E todo pensamento, toda ansiedade que se eleva para o futuro são pensamentos pensamentos negativos que não vão te levar a nada. É como é diferente, né? O depressivo, ele já pensa no passado. Ah, se eu fosse viver assim. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse acontecido aquilo. Ah, se... Então, a gente vai olhar que a nossa psique, o nosso corpo, a nossa alma, ela grita, porque toda doença é um sinal de que o corpo precisa ser curado. Então, a alma tem que ser curada. A alma tem que ser curada. Sim. Aí, ninguém adoece você que se adoece, porque você absorve.
absorve tudo aquilo que vem de fora para dentro de você. É como se eu dissesse uma piada aqui e de repente você, tu tá dizendo isso comigo? Aí eu disse assim, fala. Eu nem olhei para ti, nem falei contigo, que tu tá... Eu sei que tu falou comigo, tu disse para mim. A pessoa se sentiu atingida. Atingida. Né? Levou pro lado pessoal. Levar do lado pessoal. Mas sabe por quê? Porque essa pessoa, ela está sempre no... O sentimento de abandono. Então, toda pessoa que se sente abandonada, ela se sente... É vítima. Ela se faz de vítima. E ela é exclusivista, aquilo que eu disse. Se eu puder sugar a tua energia, eu faço questão. Mesmo que eu vá para um shopping, mesmo que eu vá sair, passear para algum canto, mesmo que eu não vá fazer nada, mas eu preciso da tua atenção. Eu preciso roubar a tua energia para eu me sentir bem. Né? Então, todo abandonado, ele diz assim, olha, estou te dando esse presente. Tu aceita? Aí você diz assim, claro que eu aceito, Carlos. Aí eu me encho, né? Fico todo inchado. Puxa, ela aceitou, que legal. Mas, ei, Carol, pode ter certeza que na minha cabeça, do abandonado, eu estarei te cobrando para tu sair comigo, para tu estar perto de mim. Eu só quero você dar a sua amizade só para mim. Eu não quero dividir com ninguém. Então, por isso que a gente chama do abandonado, ele é exclusivista, ele é egoísta. Então, ele suga e manipulador. Porque ele vem com aquela vozinha de bebê chorão, né? De todo menino pequeno, se sentindo misericórdia. Então, olha só, pra gente ir caminhando, né? A gente vai falar um pouquinho de humilhação. Ó, a humilhação, todos nós passamos. A humilhação significa vergonha. Quem na vida, os que vão, né, estar conosco aqui, que estão conosco, quem em algum momento da vida não passou vergonha? Ou quantas e quantas vezes a sua mãe não deu um show? Ou o seu pai deu um show na frente dos seus amigos e você não sabia onde botar a cara? Ou, de repente, você era bebê, 2, 3 anos, 4 anos, estava brincando com todas as crianças no aniversário. E você fez tudo aquilo que não devia ter feito. Teve uma infecção intestinal, esse é um nome bonito para diarreia, né? E sujou-se todinho. E o seu pai faz aquele escândalo. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque o pai vai dizer assim, você nunca mais vai brincar enquanto você não se comportar. E você vai para todos os outros aniversários, mas não vai correr, não vai comer, não vai brincar. Você vai ficar feito um cordeiro, esperando que o teu pai dê a ordem, ou a tua mãe dê a ordem para você sair. E a gente olha que a humilhação, ela vai perpassando, ela vai continuar. Por isso que hoje nós chamamos de a vida adulta. E hoje nós percebemos... E hoje nós percebemos essa questão do bullying. O bullying é muito forte. O bullying retrata a humilhação. Então a gente vai olhar para isso e a gente percebe, né, que a pessoa que sente humilhação, ele mesmo se julga. Ele mesmo é o próprio juiz. Ele não se sente merecedor. Ele é rígido com ele mesmo. E essa rigidez, com certeza, lá na frente, vai causar vários traumas, vai ocasionar várias doenças e que vai acarretar, tipo uma artrose, tipo uma tendinite, tipo uma bucite, porque eu não abro a mão e nem dobro nem para o trem. Então, nós vamos ver pessoas assim na sociedade. Né? A medicina está aí só para, nesse caso, para indicar o medicamento e a pessoa tomar. E não cura a causa. E não cura a causa. Porque está dando só para o sintoma. Aliviar. Ela está dizendo, é remédio. É remediar por enquanto. Nunca vai ficar bom. Sempre uma cobaia, né? E a gente vai olhar para tudo isso e toda a pessoa humilhada, geralmente, ele é o fofinho. É uma pessoa gordinha, né? Uma pessoa que é risonha, ele chega, ele é o centro das atenções, ele chama a atenção, mas ele, pseudamente, como a gente diz, né? Morre de medo,
né? Tem um temor danado de passar vergonha, porque quando ele começa a sentir algo, ele se sente sujo. Ele não se sente apto para estar naquele momento, ali naquele grupo. Então, ele auto se diminui, né? Ele auto se flagela nesse sentido, com relação a não se sentir adequado, né? Essa é a resposta. Então, assim, a grande questão da pessoa humilhada é que ele cria para ele umas recompensas. Alguns compram roupas, outros atacam a geladeira, outros vão para essas doceterias, né, de encher a barriga de doce, de bolo, de pudim, tudo que, quando você vai perceber, é para acalmar a sua sede, a sua ansiedade, para ver se todo mundo continua aceitando ele desta maneira, né? E por último, a gente vai falar um pouquinho da injustiça, né? A injustiça é uma outra tendência, né? A quem sofre muita injustiça, geralmente quando tem família muito grande, é um momento de comparação, né? Uma pessoa se isola, ele se sente invejoso. Por quê? Poxa, ela tem aquele tênis ali, eu gostaria de ter, eu vou fazer de tudo para ter. Então, ela está sempre olhando para você. Não, mas espera aí, a injustiça não é tipo... Não é aquela pessoa, vamos dizer... Não, como é que acontece lá no começo, essa questão da injustiça? Não é quando a mãe pode elogiar mais um filho e o outro não, ele se sente injustiçado? Justamente isso. Ela olha para o outro é melhor do que você. Sempre o outro é melhor do que você. Porque dentro dessa situação, abandono, rejeição, humilhação, traição, é mais para injustiça. Porque, por exemplo, ele vai se mostrar, né? É uma pessoa que ele cruza muitos braços, porque ele não aceita. Então, quando ele chega na fase adulta, ele se torna um justiceiro. Geralmente, ele vai buscar um curso de direito na faculdade para poder usufruir a justiça. Para poder fazer a justiça na sociedade, né? Mas é como se fosse assim, por exemplo, tem 2 irmãos, vou dar um exemplo, 2 irmãos. Aí os 2 estudam muito, se dedicam muito, mas a mãe só elogia ou só presenteia um e o outro não. É isso, esse sentimento de justiça? A mãe compara. Fulaninho é mais inteligente do que você. Olha, ela é melhor do que você. Isso seria uma mistura de injustiça com humilhação? Isso, ao mesmo tempo. Porque soa muito, muito próximo. Vê que esse sentimento, geralmente, quando você passa por um sentimento com uma humilhação ou uma injustiça, a tendência é você ter em alto grau. Mas todos nós passamos por essas etapas. Vai ser que vai ser mais preponderante, vai subir em alto grau, né? E o grande risco aqui dessas feridas emocionais, para todos nós ficarmos atentos, é a rejeição. E a gente vai perceber que todas essas feridas emocionais, elas vão não somente ocasionar a ansiedade, mas quando se ocasiona a ansiedade, ela vai partir para também traumas e fobias, né? E já sabendo que, por exemplo, que nós temos aí as 4 emoções básicas que são consideradas, né, pelo Paul Ekman, que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Então, essas 4, só tem uma que é a chave para tudo isso, para quebrar tudo isso, é a alegria. Está doente? Está com algum sintoma que está enraizado e você não consegue se libertar, ou faz questão de não se libertar? Porque assim, quando eu adoeço, muitas das vezes tem um ganho secundário. Olha só, eu não tive amor, eu não recebi amor. Então, se eu adoecer, a minha mãe volta para cuidar de mim, fica ali comigo constante, ou a minha esposa está ali perto de mim e agora está cuidando de mim, vai sempre ficar doente, né? Vai sempre ficar doente.
Porque tem um ganho secundário. Qual é o ganho secundário? Carinho, afeto. Que não teve. Aí, geralmente, um adulto, quando ele cresce infantilizado. Ele não cresce um adulto responsável. Ele não cresce um adulto consciente daquilo que ele nasceu para ser e com um propósito e com uma missão na vida. Porque os pais estão ausentes da educação. Todas essas feridas, jamais, em tempo algum, a gente passou pelas escolas para ensinar essas feridas. Não tem faculdade nenhuma. Nós adoecemos de graça. Nós adoecemos de graça. Quando eu começo a me conhecer, eu começo a aprender a respirar. Para o indiano ou o chinês, ele vai falar que a respiração é o elo principal de conexão com Xalá, Olá, seja o que for. Ele vai dizer que a respiração é a peça fundamental. Por quê? Porque é a oxigenação que te dá vida, é o sopro da vida. Aí porque eu estou no ar-condicionado com frio, não bebo água porque vai fazer frio, vai me empurrar para o banheiro. Por que eu tenho, né, numa doença simples dessa, por que eu tenho dor de cabeça? Por que eu tenho enxaqueca? Aí eu vou dizer assim, a culpa é sua. Porque é você que faz pressão. Primeiro, você esquece de beber água. Todas as vezes que baixa o nível de água, o cérebro começa a trabalhar dobrado. Todo o teu organismo começa a trabalhar dobrado. Cada peça, cada parte do teu corpo necessita de água. Se baixou o nível de água, todo o corpo vai trabalhar dobrado. Então, é claro e evidente que, por exemplo, enxaqueca e dor de cabeça são pressão psicológica de alguém ou você mesmo fazendo contigo mesmo. Eu tenho que dar conta. Aí você esquece que você precisa abastecer, que o nosso corpo é igual um carro. Precisa da gasolina, o nosso corpo precisa da água. E se eu não coloco, vai parar. Aí o meu intestino começa a funcionar ruim, eu começo a sentir dores abdominais. Não sei por quê, porque eu não estou sentindo nada, eu não fiz nada, eu não comi nada. Ei, quanto tempo você não bebe água? Não, assim, ou seja, Carlos, tu tá falando o como curar, né? Então, tanto a pessoa tem que ver a questão física, sim. Por exemplo, tá com enxaqueca, pode ser desidratação, sim. Né? Tá sem beber água e tudo, mas também tem que ver a causa emocional, né? Tu tá querendo falar as duas coisas. A pessoa tem que curar físico e emocional. Se eu não olho para a causa, eu só vou ter o sintoma. E se eu não chego... Vai remediar, né? E vai remediar. E se eu... Nada contra os remédios. Mas só remediar não adianta. Né? Porque, por exemplo, tem doenças aí, por exemplo, a sinusite. Sinusite é um padrão de irritabilidade com alguém. Simples assim. Eu não consigo respirar o mesmo ar que a Carol está. Aí eu começo a fazer aquele fungado do choro, né? Eu respiro apenas a metade. Sabe a síndrome do nariz entupido? É a mesma situação. Mas olha só, uma sinusite é uma das coisas que geralmente a gente se irrita com facilidade com alguém. Se vocês têm sinusite, não é necessário, ela não é sua, não é necessário você ficar com ela e deixar a pessoa viver, porque geralmente é com alguém. Ele se irrita fácil. Se irrita fácil. Com alguém. Fácil. Está aí incomodado. É a mesma pessoa de sempre. É a mesma pessoa de sempre. E essa pessoa que tem sinusite, ela sabe quem é a pessoa. É mesmo. Ela sabe. Por exemplo, eu tive uma amiga... Não só repete.
Vamos dar. Tu e tua esposa, tô só dando exemplo. Tu tem sinusite e tu tá irritado com alguém. Aí, Eu preciso saber quem é esse alguém. Aonde eu convivo mais. Porque assim, é o mesmo ar que eu não aguento. Eu não aguento te ouvir. Tu me questionando, tu brigando comigo, tu me cobrando, tu enchendo o meu saco. Olha como vai irritando essas coisas. Puxa vida, eu nem cheguei, tu já tá me perturbando, tá me cobrando. Então, isso vai irritando. E muitas das vezes a gente vai transferindo. Eu saio desse local, mas eu vou para outro, que pode ser em casa, eu começo a ouvir cobrança, cobrança para cá, cobrança para colar, aí eu começo a me encher. Eu vou entupindo. isso chama de metafísica da doença? Não. Metafísica da doença. Metafísica, né? Certo. A metafísica, ela explica muito claro. Tu tem algum livro para indicar sobre metafísica? Eu tenho muita curiosidade. São 5 os livros que eu comprei de uma vez, estão todos riscados lá em casa. Metafísica da Saúde. Pronto, depois vai indicar. Vai indicar. Então, olha só. Por exemplo, tem um livro da Louise Reis, ou Rai, que o pessoal chama, né, que você pode curar. Esse livro é espetacular, né? Então, assim, quando a gente olha para a sinusite, ela começa com a sinusite e depois ela vai partindo para a rinite. Né? A tal ponto, por exemplo, se é filho único, a tendência é não ter, porque não há muita cobrança. Mas a sinusite, ela está atrelada a alguém. Eu tive uma amiga que para sair do emprego, ela saiu do emprego, mas antes de sair do emprego, ela operou. Eu digo, o que tu tens? Não, estou com sinusite, vou operar, né? Porque ficou aqui inflamado, né? Todo purulento, aquela coisa. Sim. Eu disse, olha, tu vai tirar isso de graça, isso vai voltar. A não ser que tu largue o teu emprego. Era o emprego que estava aí. O chefe dela, de tanto incomodar, de tanto perturbar, de tanto fazer cobrança, e ela já não estava mais aguentando o mesmo ambiente. Você percebe que, por exemplo, no livro Biologia da Crença, de Bruce Lipton, ele diz assim, que aonde você chega, você muda o ambiente, ou você se adapta ao ambiente. Se você chega alegre, a energia todinha toma conta. Até quem está quase para morrer se anima. Mas se você chega pesado, triste, como diz o outro, para lá de Bagdá, o ambiente vai ficar mais horrível ainda. Então a gente olha que a nossa energia, ela tem poder de modificar o ambiente. Se você chega para mim, um exemplo, eu estou assim, com raiva de você, e apontando o dedo, gesticulando. Aí, ok, Carol, mas essa raiva é sua, fique com ela. Eu não recebo nada seu. Quando você quiser, nós conversamos. Mas é com calma. Aí você vai baixar a guarda. Poxa, ele me respondeu com um tom totalmente diferente do meu. Tem equilíbrio emocional? Precisa. Nós precisamos conhecer o nosso interior. Se eu não conheço o meu interior, eu não busco o autoconhecimento, eu vou padecer na mão dos outros. E haja dinheiro para comprar medicamento. Tem cura? Tem. Porque quando eu descubro onde está a causa e eu quero mudar, vou mudar. Não tem como, não tem como. Não precisa fazer 21 dias, 66 dias, 40, não. De quê? Para virar um hábito e você se transformar, não. Você precisa olhar para dentro de você e nas ferramentas que vão ser utilizadas e alterar aquela configuração. Porque que o cérebro precisa de uma mudança das sinapses neurais para modificar aquela situação. E você não voltar mais a sentir a mesma coisa. Porque ninguém tem o poder de machucar você, a não ser que você permita. É simples assim. Uhum. Isso tem muita coisa, né, envolvida. Certo, só troquei. Tem muita coisa envolvida, né, Carlos? A pessoa tem que se autoconhecer, né?
para poder ter inteligência emocional, ver onde é que estão as suas, como é que se diz? Suas fraquezas, seus defeitos, trabalhar naquilo, né? Tem muita coisa... Porque quando nós estamos falando aqui de feridas emocionais, as feridas emocionais, ela vai abranger muito mais do que a inteligência emocional. É muito fácil ter inteligência emocional, né? Há 30 anos vem se falando nisso. Né? Há 30 anos. Por exemplo, Daniel Goleman foi falar de meditação, porque se ele não fosse falar de meditação, ele ia morrer. Ele teve um AVC, né, o histórico dele. Quando ele parou, aí ele foi para fazer o budismo. Do budismo, ele viu que a meditação era interessante e começou a fazer exercício de meditação. E foi aí que ele reverteu o quadro dele. O que é inteligência emocional? É o momento de você estar aqui e agora. Para. Olha para você. O que é que teu corpo está querendo reverberar? O que é que teu corpo está querendo dizer? Porque ele guarda as memórias. Do passado. Então, e todas essas memórias são memórias celulares. Memórias que ficam arquivadas no corpo. E todas as memórias, elas deixam marcas. Marcas. E essas marcas são traumas, são fobias, são síndrome do pânico. Vai aparecer na vida adulta. E a gente precisa começar a buscar ter essa consciência, porque se não tenho consciência, eu vou continuar a mercê das outras pessoas. Aí o que acontece? Por exemplo, há mais de 2, 3, 4 anos que eu trabalho com isso. Olha só, pergunta se alguma pessoa alguma tem interesse. As que tiveram interesse mudaram. Então é isso, Carlos. Falou sobre as feridas emocionais, as principais, né? Recapitulando aqui: a rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Deu uma dica aí de como curar, né? Autoconhecimento, terapia, processo de coach. Uma das coisas que é fundamental é você procurar ajuda. E dizer sim à vida. Toda mudança, eu sempre digo que ela é dolorosa, mas você precisa ter coragem para querer mudar. Não importa o que você tenha sofrido ou o que tenha ocorrido, você precisa ter coragem de buscar um terapeuta, de buscar um profissional habilitado, que ele vá te escutar, mas que ele também seja, como diz Carl Gustav Jung, né? Quando você for tocar em uma outra alma, lembra-se que ali há um humano. Então a gente precisa dessa humanização. Né? A gente está no mercado, a gente sabe que as pessoas muitas das vezes precisam ser ouvidas. E só em ouvir já saem soluções. Maravilha, maravilha. Muito bom, Carlos. Eu quero agradecer a sua presença, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite, que a Pamela Campelo, enfermeira, né, que conhece o Carlos, indicou o Carlos aqui. Muito obrigada, Carlos. Deu um show aí de explicação aqui pra gente. E me fala só o teu Instagram, que eu vou deixar aqui nas descrições. Perfeito, @carlosaugusto.com, né, .coach. Tom como é? T-O-M, Auguston, né, com M no final, .coach. Coach, né? E lá tá as informações, né, de quem quiser alguma... Tem lá um número, tem uma enormidade de lives lá, tudo gravada, falando sobre todas as doenças psicossomáticas. E quem tem interesse de autoajuda, de verificar e buscar ajuda, você vai encontrar muitas coisas maravilhosas. Maravilha, maravilha. E, gente, quero agradecer, tá, Carlos, mais uma vez a sua presença. E não se esqueçam de dar um like aqui de vocês e de se inscreverem aqui no YouTube, tá? Para ajudar a gente aqui a trazer sempre mais conteúdos, mais convidados, com assuntos interessantes aqui para vocês, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. E não se esquece de ir lá no Instagram do Mente Sã Podcast, @Mente Sã Podcast, seguir a gente lá também. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.